Buenos dias! Bom dia, bom dia! Hoje eu estou internacional. Vamos colocar o tema da live aqui para vocês. Vocês se repete a mesma vida, vírgula mesmo querendo mudar. Isso, agora eu fixo, né? Fixar comentário. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu entrar, compartilhar aqui com alguém que esteja online. Bora. Bom dia. Isso. Cedinho, 6h45, 6h49, estamos cá. Falar um pouquinho sobre... Bom dia, Gilda! E aí, bonita? Como é que estamos? Estou eu aqui. Hoje vamos falar sobre por que a gente repete a mesma vida. Oi, Sandra, tudo bem? Bem-vinda à live. Hoje nós vamos falar sobre por que a gente repete a mesma vida, as mesmas coisas da vida, mesmo a gente querendo mudar, né? Porque a gente sempre quer mudar. Vocês têm esse desejo, gente, de mudar? Ué? Eu acredito que todos os seres humanos, né? Às vezes a gente não sabe por onde começar, mas a gente tem esse desejo ardente, assim, né? De querer movimentar as coisas. Vocês são assim? Me contem aí. Acordei agora com vontade de ficar deitada. Eu penso, se eu não for trabalhar... pois é, pensa isso, se tu não for trabalhar, tu não vai, né? Mas e aí a consequência, né? A vida adulta tem seus desafios e suas consequências, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Essa vontade de ficar deitada aí que não é normal. Não é. A gente pensa que é, mas não é. A gente pensa que é preguiça, mas não é, né? Aí fica durante aquela live que tu vai entender tudinho. Eu vou até anotar aqui, ó. Acordar com... Tenho vontade de mudar todos os dias com muitas coisas. Tu vai entender por que a gente só tem vontade. E depois a gente não muda, né? Então, acordei com vontade de ficar deitada. É isso que eu vou anotar. Acordei com vontade. Já vou pegar teu gancho aqui pra gente falar sobre isso. Então, olha como que é as coisas, né? Eu já vivi um momento da minha vida também assim, onde eu tinha vontade só de ficar deitada. Eu já acordava cansada. E não era cansaço físico, era muito interessante isso. Era tipo exaustão, sabe? Esse tema é muito necessário. Demais, né, Sandra? Demais. Por que a gente repete a mesma vida? Então, eu acordava com essa sensação. Eu acho que é preguiça. Não, não é preguiça. Não é, te juro que não é preguiça. Até pra treinar nunca fui, só a vontade. Eu fico procrastinando todo dia, falo que vou. Então, pois é, isso não é preguiça. Essa é a questão. Muitas mulheres entram nesse negócio de se culpar por não fazer o que deseja fazer. Porque acha que é preguiça, acha, não, tô procrastinando, me falta motivação. Tem mulher que compra roupa de academia, suplemento, agora eu vou e não vai. Vai um dia e 2 dias não vai mais. E aí? O que vocês acham que é? Bom dia, Malharia Cabral. Bem-vinda aqui à live. Então, o que tu acha que é isso? Me conta aqui nos comentários. Tu já falou que acha que é preguiça, mas não é. Além de preguiça, me fala aí.
voltando ao assunto, né? Eu vivia... Bom dia, querida. Eu vivia muito... Acordava já com essa sensação. Oi, Naninha, bom dia. Eu acordava com essa sensação de que queria ficar deitada. Eu me sentia procrastinadora. Eu dizia que eu... não sei, todo tempo esse sentimento, sabe? Se culpando. Tô com os meus suplementos comprados, mas o armário... Olha isso, tá vendo? Ei, e vence. E vence o suplemento e você não vai. Desânimo sem esperança. Isso. Mexe muito, né? Tudo isso aí. Gente, eu vou explicar aqui pra vocês. Assim, isso é muito profundo. Isso é muito mais profundo. Onde a gente, por exemplo, numa sessão de terapia, tu vai entender todas as raízes disso. Mas o que é que eu vou te dizer aqui, de fato? O nosso sistema é o quê? É como se fosse um mecanismo de funcionamento do seu corpo, da sua mente, das suas emoções. Isso é um sistema. Oi, Milton, bom dia. Acho que me botaram quebrante. Muito bom, Gilda. Pois é, botaram... Essa é muito boa. Então, voltando ao assunto, que é sério. O nosso sistema é o quê? É o nosso modo de pensar, é o nosso modo de sentir. E quando é com o tempo, por exemplo, se eu me acostumo a pensar da mesma forma, a me sentir da mesma forma, o que é que isso gera? Isso gera comportamentos iguais, todo o tempo. Então, é assim, deixa eu desenhar aqui, que eu amo desenhar. É tipo isso. É tipo aqui, ó. Você começa a pensar de uma forma, aí você se sente da mesma forma que você pensa. Por exemplo, eu sou preguiçosa. Em algum momento da tua vida, tu não sentiu o desejo de levantar porque tu não tinha entusiasmo, tu não tava bem contigo mesma, sabe? Tu não achava sentido no que tu faz. Só parece que a vida virou robótica. Parece que eu só estou vivendo as mesmas coisas. E aí, fica sem graça. A vida fica sem desejo, sem aquele libido, sem aquele entusiasmo de viver. E aí vira um automático, né? Vira que tu começa a pensar sempre do mesmo jeito. Eu acordar, vou trabalhar, vou almoçar, vou levar as crianças para a escola, vou fazer isso, vou pagar a conta, vou pagar... Você entendeu? É tipo, todo dia eu vou sempre fazer a mesma coisa. Vou sempre fazer a mesma coisa. E aí, esse vou sempre fazer a mesma coisa me faz sempre pensar a mesma coisa. Eu fico sempre pensando no que sempre eu faço. E aí eu continuo fazendo a mesma coisa que eu tenho. Por que, Tsuyang? Eu tenho que fazer. Se eu não fizer, ninguém faz. Que é isso a ideia que aparece na nossa cabeça. Não, gente. Vamos pensar, se vocês for de arrasta para cima, alguém vai fazer o que você faz. Infelizmente, ou felizmente, né? Alguém vai fazer o que você faz. Só que a gente tem esse negócio, principalmente as mulheres, de querer carregar o mundo inteiro nas costas. De querer fazer tudo acontecer do seu próprio, só do meu jeito. Às vezes tem dificuldade de pedir ajuda. Muita dificuldade de pedir ajuda. Me falem aqui, qual dessas características vocês têm? De carregar tudo para si, de não pedir ajuda. O que é que vocês acham? Vocês têm? Então, esse jeito de pensar, ele se fixa aqui. Eu acordo já pensando no que eu tenho que fazer, no que eu tenho, o que é os problemas, as mesmas situações. Eu fico só pensando nisso. E isso gera o que em mim? Um sentimento de desconexão.
parece que eu tô vivendo, mas eu não tô vivendo de verdade. Eu só tô sobrevivendo, porque é tão sem graça. Gente, isso aqui não é uma coisa que a gente fala com a boca. A gente não fala com a boca. Para chegar a falar com a boca, falar, e tem como falar com outra coisa, mas para chegar a sair as palavras, você já vai estar sobrecarregada, você já vai estar muito exausta. Oi, Branca, bem-vinda. Você já vai estar muito cheia, muito cheia. E aí, quando você está muito cheia, aí você consegue falar. Você consegue. Eu não peço ajuda. Até enquanto eu puder fazer, eu faço, mesmo precisando de ajuda. E eu me esforço até conseguir. Isso. Essa é a questão. Essa é a questão, Gilda. Ela suga as tuas energias. Ela suga. E é real isso. Esgota. De fato, eu acredito em você. Eu acredito. Mas tu vai entender aqui, ó. Bora repensar. Esse jeito aí, isso aí de não pedir ajuda, de carregar tudo sozinha, faz você sempre pensar da mesma forma. De que eu não posso pedir ajuda. Mesmo que eu quero, eu não posso. E isso aí, eu carrego tudo sozinho. E a gente vai fazendo isso, gente, tão automático que você não vai percebendo. Você vai perceber anos depois. Eu digo isso porque eu já passei por isso. Eu já tive 10 anos, eu digo que 10 anos da minha vida, eu vivi automático. Eu carregava tudo sozinha, eu não pedia ajuda. Eu era a bichona, dura, sabe? Aquela mulher, a mulher fazedora, a mulher que mandava, a mulher que tomava a frente das coisas, que era só o meu jeito que funcionava, que ninguém podia fazer as coisas, era só eu, do meu jeito. Quando alguém fazia, eu dizia, tá mal feito. E eu não percebia isso. Esse é o ponto. É não perceber o que faz. Quando tu tá dizendo, eu peço ajuda, eu não peço ajuda, tu já tá tendo consciência disso. Tu já tá entendendo, olha, eu não peço ajuda. E aí começa, eu digo que é aí que começa a transformação. Quando você começa a perceber as coisas que você faz. Quando tu me falou, eu não peço ajuda. Eu faço até eu conseguir. Agora vamos pensar. Como seria se tu pedisse ajuda e conseguisse, para a outra pessoa te ajudando, não seria mais fácil? Não seria mais leve? Gente, isso é só um exemplo. Agora, imagine as coisas do nosso dia a dia, gente. Se a gente começasse a falar mais, se a gente começasse a se perceber que está sobrecarregada, a perceber que a vida está sem graça, está sem sentido, e começasse a pedir ajuda. Vocês acham que isso não ia ser mais fácil? Com certeza. Mas por que, Suiane? Mesmo eu querendo falar, mesmo eu querendo fazer as coisas, eu não consigo. Aí entra a questão do sistema, né? Você vai pensar, você começa a pensar que você não posso pedir ajuda. Não posso. E aí você começa a sentir isso. A sentir. Eu sinto que mesmo... eu sinto que eu queria que as pessoas me ajudassem, mas eu não queria falar nada. Eu queria que elas só me ajudassem, que elas tivessem o impulso, viesse aqui me ajudar sem eu precisar falar nada. Eu queria isso. Aí é um sentimento. E esse sentimento vira o quê? Vira um comportamento. Como é que eu me comporto? Eu me comporto quando eu não falo, eu não peço ajuda. Eu vou lá e faço na frente das pessoas. Eu vou lá e tomo conta da situação.
Eu vou lá, e quando alguém faz, eu digo, igual o meu caso, quando eu vou lá, eu falo que tu faz mal feito. O que vocês acham? Vocês entendem? E esse comportamento aqui, esse comportamento é a ação. É a ação. É o que eu faço. É como eu reajo. É como vem aqueles impulsos. Por exemplo, de ficar deitada. Ficar deitada na cama é uma ação. Brigar é uma ação. Xingar é uma ação. Tô fazendo. Tô reagindo. E essa ação gera o quê? Um resultado. Resultado na minha vida. Qual é o resultado que eu me sobrecarrego? Quando eu penso que eu tenho que fazer tudo. Eu vou juntar tudo, vocês veem, na ideia da ajuda. Eu penso que eu não posso, eu penso que eu não posso pedir ajuda. Como é que eu me sinto? Sobrecarregada. Eu me sinto que eu tenho que... Oi, amiga, bom dia! Eu sinto que eu tô sobrecarregada, eu sinto que eu não posso pedir ajuda, que ninguém vai me ajudar, ninguém vai fazer do jeito que eu quero. Se torna um sentimento, eu sinto. Depois, a ação é que eu não peço, eu não falo. Não falo pra ninguém sobre o que eu preciso. Eu simplesmente começo a carregar tudo aqui, ó, tá nas costas. Começo a fazer tudo sozinho. E aí, o que é que eu faço em seguida? Qual é a ação? Eu começo a carregar e eu começo a fazer as coisas com raiva. Começo a fazer as coisas esperando que eu faça, mas aquilo me irrita. A irritação, gente, vem muito do automático. Muito. Você fazer isso que eu estou te falando no automático, você se irrita por qualquer coisa, você se irrita fácil. Qualquer coisa te tira do teu estado normal e começa a te irritar. E aí, qual é o resultado? Sobrecarga. Vocês entendem o fio da meada? Vocês entenderam? Bom dia, Jane. Vocês entenderam o fio da meada? Eu penso de um jeito. Ó, vou lá no exemplo de acordar e sentir que não quer levantar. Eu acordei, mas eu quero continuar deitada. Tá ao contrário do caso da minha câmera. Eu acordei e eu quero ficar deitada. Eu não queria ir trabalhar, eu queria ficar... um cansaço. Parece que a noite não foi suficiente. Bora pegar esse exemplo. Eu penso isso tudo, ó. Na hora que eu abro o olho, já vem aquele monte de pensamento. Um monte de coisa, um monte de pensamento. Eu queria deitar, eu queria ficar aqui. Que coisa sem graça. Isso aqui. Aí isso faz o quê? Esse modo de pensar gera um sentimento. O sentimento de quê? O sentimento de quê? Um sentimento de cansaço. Eu sinto cansada. E esse sentimento de cansada faz o quê? Faz eu me comportar como? Querer ficar deitada. Ficar deitada. Ou ficar rolando o feed do celular assim, ó. Rola os feed do celular o dia todinho deitado na cama. E aí? A ação é o quê? É ficar fazendo isso. E o resultado? Onde é que isso vai te dar? Isso aqui, ó, vai reforçar o teu pensamento. Isso aqui esse resultado, a sobrecarga vai reforçar o seu pensamento. E o seu pensamento vai ganhar mais força. E aí você vai começar a entrar num looping onde o pensamento fica forte o suficiente, o sentimento fica forte, e aí o comportamento quanto mais é paralisado, você vai paralisando, o resultado você não tem e reforça mais ainda o pensamento. Trazendo a questão da ajuda ajuda hoje, tu é meu exemplo. A questão de não pedir ajuda. Eu penso que eu não posso pedir ajuda, eu sinto que eu não posso pedir ajuda, porque se eu peço, o que é que acontece?
Vão pensar que eu sou fraca, vão pensar que eu não dou conta. E aí o comportamento é o quê? Eu pegar tudo e fazer tudo sozinha. E aí, em seguida, isso vai gerar uma ação. Qual é a ação? De cansaço. Eu vou me sentir sobrecarregada, eu vou me sentir exausta, eu vou me sentir irritação, eu vou começar a gritar no dia a dia, eu vou começar a fazer as coisas sem desejo, sem gosto. E aí vai reforçar o pensamento. Isso é um sistema, gente. Todos nós, seres humanos dessa bendita terra, temos esse sistema. E cada indivíduo tem um sistema, uma programação nesse sistema. Tem gente que tem essa programação de sobrecarga. Ó, quando eu penso em pedir, parece que eu não dou conta. Parece que sou eu, sei lá, uma pessoa incapaz. Isso aqui, ó, a tua programação é de incapacidade. De incapacidade. Em algum momento da tua vida, tu ouviu, ou fez, sentiu que quando uma pessoa pede ajuda, ela é fraca, ela é incapaz. E aí, hoje, o teu sistema, isso é familiar. E aí você repete, sem nem saber por quê. Por que diacho que eu faço isso? Por que é que eu não faço diferente? Esse sistema, gente, ele governa a nossa vida. Dizem que a gente tem livre-arbítrio. Você só tem livre-arbítrio quando tu entende que tu tem um sistema e que ele roda nesse jeito. Enquanto tu não entender que esse sistema te governa, e tu que governa ele, tu um grau a mais que ele, quando tu desenvolve a consciência, tu tá um grau a mais que ele. E aí, tu consegue dominar o sistema. Mas enquanto isso, tu é uma marionete na mão do sistema. Se sentindo desse jeito, agindo desse jeito, pensando desse jeito. Suiane, eu posso te dizer bem aqui assim, Judó, faz diferente. Vai lá e faz diferente. Vai lá e pede ajuda. Mas você não vai conseguir. Vai, Suiane, tu tá dizendo que ela não vai conseguir? O sistema não deixa. Tu pode fazer 3 vezes, 4 vezes. O teu sistema entendeu que isso ele te domina. Mas até tu entender que ele faz parte de você, se ele faz parte de você, você é maior que ele. E aí você consegue dominar ele. Tu entende a diferença? Esse sistema, gente, ele é tão safado que eu fico, meu Deus. Ele governa a nossa vida e a gente não entende, até a gente entender como ele funciona, que é exatamente isso aqui. Eu te expliquei como é que o sistema funciona. Mas é isso aí, como é que eu mudo isso? Mudando, tendo consciência do sistema, e aí você começa a trabalhar. Tem uma frase que eu acho incrível. Não se pode acabar com o problema da mente no nível da mente. É tipo isso. A gente não pode acabar com o problema se tu não sabe qual é a raiz disso. Se tu não sabe de onde isso veio. Entende? Mas de onde veio, Suiane? Em algum momento da tua vida, tu, um serzinho, vamos pensar, nós como criança, gente. A gente, quando é criança, a gente não tem a capacidade neurológica de um adulto. A gente não tem o raciocínio igual de um adulto. A gente tem uma percepção infantil das coisas. Por exemplo, eu olho o meu pai e a minha mãe brigando. No meu sistema, ele é programado
de duas formas: por repetição e por experiência. E aí, eu tô vendo meu pai e a minha mãe discutindo o tempo todo. Eles brigam, eles se xingam, eles se batem. O que é que eu, criancinha... Bom dia, Donato. O que eu, como criancinha, percebo? Ah, quer dizer que isso é amor. Entendi. Aí, ó, dentro do sistema. O sistema programa. O sistema capta aquilo ali para si e fica como uma programação. A programação é o quê? É esse automático que eu vivo. A programação é isso. Então, quando eu entendo que eu estou programada, que eu estou vivendo um programa de 30 anos atrás, e eu começo a desfazer isso, porque isso tem como se desfazer, né? A gente desfaz isso. E aí você começa, o teu sistema, ele para de lutar contra as coisas novas. Porque é como se fosse assim, ó. É como se fosse, o teu sistema é aqui, ó. Ele é rígido, ele é duro, ele tá tudo aqui. Quando tu é criancinha, ele, de 0 a 7 anos, é a programação principal. É a tua raiz, é a tua base, sabe? É a tua base, é a tua sustentação, de 0 a 7 anos. Tudo que tu viu, sentiu, ouviu, como tu percebeu aquela situação, se tornou como se fosse um programa dentro de você. E aí você passou de 7 a 12 reforçando isso. Você reforçou. E aí chegou, fechou. O teu cérebro fechou. Há 21 anos, se eu não me engano. O teu cérebro está totalmente formado, totalmente rígido, duro, com todas as programações reforçadas lá dentro. E aí você fica fechadinho aqui, ó. E aí começa a viver só no automático. Tudo que está programado aqui, se você está programado que é amor, é dor, qual é o tipo de relacionamento que você vai viver? É só relacionamento de dor. Se você percebeu que se você pedir ajuda, você é fraca, que está aqui dentro programado no sistema, o que é que vai acontecer? Sempre vai aparecer coisas para reforçar isso. Você sempre vai viver essa experiência, porque está aqui, ó, programado. Está aqui programado. Aí chega um momento da nossa vida, que se passaram 10 anos, eu já estou aqui, desse outro lado aqui. Totalmente vivendo sempre isso. Sempre vivendo mais do mesmo. Sempre vivendo mais do mesmo. E a vida fica sem sentido, sem graça. Porque o ser humano tem de dentro de si o ímpeto de buscar coisas novas. E o sistema, ele é um sistema de sobrevivência. Esse sistema aqui é de sobrevivência. Ele vai sempre buscar o que tem aqui dentro, porque isso aqui te manteve viva. Então, é muito difícil você mudar a vida sem mudar o sistema. O sistema não deixa. É igual uma corda. Você vai andando para frente, ele te puxa para trás. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Me responda aí, todo mundo que está aqui. Você começa, vou fazer uma coisa nova. Sim, eu decidi, vou fazer uma coisa nova. E aí, começa a fazer, ou então, ó, eu vou ser desse jeito, eu vou me comportar desse jeito, a partir de agora. Quanto tempo você acha que dura essa mudança para vocês aí? Me contem aí. Tem gente, deixa eu fazer um negócio para vocês, que tem dentro do sistema que mudar é bom. Que mudar é bom. O que é que ela faz? Ela muda o tempo todo. Muda o tempo todo. Aquelas pessoas que têm facilidade de mudar. O tempo todo, o tempo todo. Meu Deus, é tão fácil mudar para ela. É, por quê? Porque o sistema dela deixa.
O sistema dela é programado para mudança. Aí tem gente que tem uma programação de ganhar dinheiro fácil. Porque viu o pai e a mãe ganhando dinheiro fácil. Porque viu que era leve ganhar dinheiro. E aí a programação dela deixa. Agora, a maioria das pessoas, eu acredito que 95% das pessoas não teve uma infância fácil. Não teve. Não teve essa os pais, não é que os pais sejam culpados, mas era o que eles tinham para dar, não foi o suficiente para a criança. E aí o sistema dela se tornou um sistema que luta só por sobrevivência. A gente está numa época que há 30 anos atrás, as pessoas elas trabalhavam só de roça, a maioria. Muita gente trabalhava de roça, a maioria não, gente, pelo amor de Deus. Mas um bocado, né? Trabalhava muito de roça. Era muito difícil ganhar dinheiro. Aí hoje a nossa geração, muita gente tem esse sistema aqui programado para... É difícil ganhar dinheiro. É difícil mudar. É difícil ter um relacionamento bom. É difícil ter gosto pela vida. A vida é sem graça. Porque era tudo difícil, gente. Imagina passar um dia todo no sol quente. Ô, meu pai. Deus me defenderás. Passar o dia no sol quente só na praia, gente. Só na praia. Aí compensa. Vocês entendem, gente, isso? Como é que funcionam as coisas? Por que a gente não muda de fato? Porque o sistema não deixa. Então, hoje, o que tu vive, hoje, de fato, o que tu vive na tua vida, hoje, é tudo resultado do que tem aqui dentro. Olha lá, tem que botar na praia e basta a barraca. Mas, ó, é isso. Você tá entendendo? Como o sistema não deixa. Ele não deixa você ter a vida que você deseja. Agora, quando você tem consciência, como que eu mudo o sistema? Primeira coisa, eu fiz um exercíciozinho aqui pra vocês. Deixa eu só pegar aqui. O segredo de todas as coisas, deixa eu dizer de todas as coisas não, desse sistema, é o quê? É você sair do automático. Por exemplo, há um tempo atrás, eu comecei a fazer um desafio de sair do automático. É microações. Sistema fora do ar. Pois é. Ai, Deus. Aí, ó, eu comecei a fazer microações. Eu comecei a escovar o dente com a mão esquerda. Escovava a mão com a mão esquerda. Escovava o dente. Por quê? O automático, meu sistema bloqueia. Ai, Dildo, tá engraçado. Aí, ó, o automático é o quê? É a gente fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Eu sempre faço tudo do mesmo jeito. Eu acordo, eu penso do mesmo jeito. Vocês lembram que eu falei sobre isso? Eu acordo, eu penso do mesmo jeito. Eu me sinto do mesmo jeito e eu ajo sempre do mesmo jeito. E esse agir reforça como eu me sinto e como eu penso. Então, Suiane, de trás para frente, como é que a gente refaz esse sistema? Primeiro, começa a se comportar diferente, mas o sistema não deixa. Você tem que ter consciência que, por exemplo, tu quer ir para a academia. Tu vai ter consciência de que eu estou lutando contra o meu sistema. Gente, olha o poder que isso tem. Vocês não têm noção? Eu não estou mais vivendo no automático. Eu não estou mais sendo marionete do meu sistema. Porque eu já sei que eu tenho ele.
Eu tenho ele, não é ele que me tem. Ó, já mudou? Entendeu? Então, como é que eu faço? Eu começo a fazer microações para o meu sistema e deixando eu ir para a academia. Põe a roupa da academia e senta em casa. Só põe a roupa na academia. Passa 3 dias só pondo a roupa da academia no horário que você quer ir para a academia. Deixa. Tô indo para a academia. Porque para você entender, o teu sistema, ele luta até para tu ir tomar banho quando tu é para tu ir para a academia. Sim ou não? Isso nem é sobre a academia, gente. Então, a gente vai fazer. Agora sim. Agora tu vai fazer uma mudança consciente. Tu não vai deixar mais que o teu sistema te domine. Porque tu sabe, é meu esse sistema. Se é meu, eu tenho um domínio sobre ele, não ele sobre mim. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vou colocar uma roupa. Vou me sentar bem aqui. Eu vou para academia 7 horas. E aí eu ponho a roupa e sento lá em casa. Olha aí. Porque só penso em ir e já me vem várias coisas que me impedem de agir. Para tu ter noção, eu vou te dizer uma coisa que o meu sistema tinha. Quando o meu pai faleceu, antes, né? Eu amava academia. Gente, eu amava. Eu ia pra academia com gosto, sabe? Eu fazia as... Ixi, eu tava bonitona de corpo. Meu pai, ele implicava com a academia. Ele ficava brigando, ele ficava falando. Ele dizia, vai procurar o que fazer. Isso aí é coisa de gente que não tem o que fazer. Dizia isso. Aí, foi o que aconteceu. Quando ele morreu. Eu, inconsciente, comecei... Teu sonho, né? Inconsciente, eu comecei a honrar a memória dele parando de ir para academia. E eu não entendia porque toda vez que eu ia para academia eu me sentia culpada. Eu chegava na academia, eu me sentia tão culpada, parecia que eu disse, gente, que coisa esquisita. Eu pensei que eu não gostava, mas não era. Era culpa que eu sentia. Eu comecei a me sentir culpada. E aí eu fiz um processozinho terapêutico. Eu sou terapeuta de mim mesmo. Eu comecei a fazer um processo de por que eu sinto culpa. Por que eu sinto culpa? Que eu vou fazer esse exercício com vocês daqui a pouco. Por que eu sinto culpa? E aí eu fui entendendo que veio na minha mente, né? Na minha mente vem assim, na memória inconsciente, vem na minha memória o meu pai brigando comigo, porque eu ia pra academia. Aí eu entendi porque o sistema não tá me deixando ir pra academia. Porque era errado. Eu tava honrando a memória do meu pai, deixando de ir, porque pra ele aquilo era errado. Ou o automático, gente. Vocês entendem? A vida da gente é desse jeito. A gente honra as coisas, a gente faz as coisas sem nem perceber, sem nem entender o porquê. E tá lá nos teus sistemas a programação. Então, o que eu entendi? Pronto, agora eu tenho consciência disso. Hoje eu vou pra academia. E aí? É divertido. Eu danço, eu me divirto. Vocês entendem como é? Isso é o bingo das coisas. E é isso, Iane. Eu quero saber como que eu mudo isso. Eu já te dei a prática. Agora, eu fiz aqui, ó. Quando você entender, por exemplo, eu quero pedir ajuda, mas eu faço tudo sozinho. Eu quero pedir ajuda, mas eu faço tudo sozinho. Deixa
Deixa eu ver, eu escrever aqui. Esqueci já. Tu falou. Não, não escrevi. Eu quero pedir ajuda. Divertido, a bicha é louca. É sério! Ficou leve. Ficou leve. Ficou muito bacana. Ó, eu quero, tipo assim, eu quero que vocês, se vocês quiserem anotar, e depois eu vou deixar essa live salva lá no meu YouTube, canal do YouTube. Depois eu vou colocar o link aqui pra vocês, tá bom? Eu vou deixar esse exercício, eu quero que tu faça no momento que você estiver bem tranquilo, tá? E aí eu quero que vocês escrevam qual é o problema. Por exemplo, eu não consigo pedir ajuda, tá? Você vai colocar essa frase, eu não consigo pedir ajuda, ponto. Eu acordo cansada, ponto. Eu não consigo ir para academia, ponto, tá? E aí, eu quero que você... Beijo. Vou deixar gravada a live, depois você faz o exercício. Beijo. E aí você vai ficar presente e vai perguntar assim, ó. Por que eu sinto isso? Você vai respirar e vai perguntar, por que eu sinto isso? Vai vir, gente. É muito impressionante. A gente pensa que não sei. Não. Fica lá sentadinha, fica presente, fica percebendo no seu corpo que vai vir o impulso. E aí, o que você sente? A maioria vai ser medo. Você vai pegar o sentimento. Aí você vai perguntar, por que eu sinto isso? Por que eu sinto medo? Certo? Um exemplo, vai aparecer medo de não dar conta. Por que eu acho que eu não dou conta? Aí vai vir, né? Eu acho que eu não dou conta porque é muita coisa para me fazer e não tem ninguém para me ajudar. Tá? Preste atenção, vai vindo os questionamentos e você vai vendo com um olhar na real. Gente, é real que não tem ninguém no planeta Terra para te ajudar? Gente, isso é uma ilusão da mente. É uma ilusão que vem desse sistema implementando o pensamento na sua mente. E aí você se sente desse jeito, nem percebe. Então, esse exercício, ele vai te achar a causa raiz dos teus problemas. Entende? Vai achar o quê? Lá de baixo. O que é que tem lá embaixo de fato? Por que eu acordo e já estou cansada? Vou pegar esse, tá? Qual é o problema? Eu acordo e já estou cansada. Estou cansada. Já acordo. Ai, queria ficar deitada. Por que eu sinto isso? Respiro, fico presente no meu corpo, prestando atenção ao que eu sinto. E aí vai vir assim, ó. Porque eu penso que a vida tá sem graça demais. Aí por que eu penso isso? Por que eu acho isso? Porque não tem nada na minha vida do que eu gosto. Aí, por que eu não tenho nada da minha vida porque eu gosto? Vocês entendem? Vai vindo os porquês. Até chegar ao porquê que você vai entender. E quando você entender, você consegue mudar o sistema. Tá? Esse exercício é feito num lugar que você não tenha barulho, que você respire, abaixe o seu corpo, assim, abaixe os ombros, relaxe o corpo, de preferência de olhos fechados, até você ter aquela sensação de bem peso nos olhos. E aí você vai começar a se fazer essas perguntas. Não precisa ser
palavra, só pensar. Se quiser falar, melhor ainda, porque reforça, né? Que a palavra tem poder. Vocês entenderam, gente? O macete das coisas. O porquê você não muda. Vou botar um cafezinho aqui. O porquê você não muda. Né? É uma briga. É uma briga com o teu sistema. Até tu entender que tu tem um sistema. Tá? Vocês entenderam até aqui? Tudo ok? Certo? Pra gente... Tem um processo, né? Tem um processo pra gente entender como sair desse sistema. É um processozinho. Eu tô te dando direcionamento aqui. Eu tô te dando clareza do que você tem. Por que você não consegue mudar? Vamos pensar aqui. Eu já passei, igual eu falei, 10 anos vivendo nesse automático. E eu precisei passar meu corpo parar, entrar em pane para me poder olhar para mim de verdade. E eu passei por isso tudo sozinha. Porque eu fui estudar. Por que eu sentia isso? Porque eu sempre fui buscadora demais. Eu sempre fui muito buscadora, assim. Eu nunca me contentei com a resposta. Por que sim? Por que mesmo? Como diz aqui os maranhenses. Por que mesmo? Eu nunca me contentei com essa história de por que mesmo. Eu sempre queria saber o porquê das coisas. Eu nunca me contentei com respostas rasas. E aí, eu comecei o meu corpo começou a ter crises de ansiedade. Né? Comecei a ter ansiedade demais. E aí, meu corpo deu um travo, um bloco em mim, para parar e começar a se olhar. Adivinha onde afetou? Bem na minha visão. Aí, é coincidência? Olha para ti. Olha para ti. Para de olhar para fora, olha para dentro. Aí eu comecei a trabalhar. Mas assim, a gente pode fazer isso sozinha? Pode. Pode. Eu fiz sozinho. Só que durou quanto tempo? 6 anos. 6? 7 anos. Meu Deus, o ano passou, eu não lembro. 7 anos da minha vida. Que eu comecei pra chegar até aqui. Coisa que tu pode 6 meses chegar até onde eu cheguei. A diferença é gigantesca. Então é isso. Olá, Nayane. É isso, a live de hoje vai ficar salva lá no meu YouTube, tá, gente? Se vocês quiserem ver a live, rever essa live, rever os exercícios que a gente fez, pra entender, você já entendeu, na live você entendeu por que você repete a mesma vida, mesmo querendo mudar, né? E tem um exercício onde eu coloquei aqui para vocês que estão chegando agora. Essa live vai ficar salva lá no YouTube. Essa live é porque a gente repete a mesma vida, mesmo querendo mudar. E tem um exercício aqui profundo de transformação para você. Depois que você entender a live, você vai entender que você tem um sistema e você vai aprender a mudar o sistema. Certo? E assim, o caminho pode ser longo, pode ser curto. A escolha é sua. Tá bom? E eu vou deixar a live salva lá no YouTube, depois vocês reverem, tá bom? Foi muito bom. Quase 1 hora de live aqui, gente. Entendeu? Tá bom?
Um beijo para vocês. Tenham todos um ótimo dia, tá bom? Tchau.